Salve, salve galera, salve, salve galera do futebol americano. Estou aqui para mais um vídeo. Vamos falar de todos os jogos desse Divisional Round, né? A vitória do Baltimore Ravens, a vitória do San Francisco 49ers e a vitória de Kansas City Chiefs e Detroit Lions. A gente vai começar com o jogo do sábado, né? Claro, o jogo do Baltimore Ravens contra o Houston Texans, essa grande vitória no grande jogo de Lamar Jackson, né? Então, até um determinado momento, eu diria que no primeiro quarto os Texans conseguiram competir, né? E a partir ali do segundo tempo, né, não teve mais jogo, o Baltimore dominou, como já era esperado, como a gente já tinha meio que analisado, meio que previsto ali na nossa análise que a gente fez na quinta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira, perdão. O Lamar Jackson fez um grande jogo, né, passou um pouco a bola, teve 16 de 22, 152 jardas, 2 touchdowns, perfeito protegendo a bola, correu para 100 jardas, né? O Justin Hill e o Gus Edwards também combinados correram para 100 jardas, né? Já teve um bom ajuda do Dalvin Cook também. O Zay Flores com mais um grande jogo, 4 recepções, 41 jardas. O Isaiah Lingard, né, fez um dos touchdowns, né? E o Odell Beckham Jr. apareceu ali uma vez só com uma recepção. E o Nelson Agholor recebeu com um touchdown. Jogador que quando foi trago do New England Patriots sob muita suspeita, eu falei, é um cara que não é de muito talento, mas é um cara que pode ser muito útil uma jogada ou outra. E é o que ele dá, né? Às vezes uma big play, às vezes ali dentro da Arizona um alvo que passa desapercebido e acaba sendo uma boa oportunidade de pontuar para o time de Baltimore. Do lado de Houston, cara, eu acho que mais um grande jogo do CJ Strong, tá? 19 de 33, 175 jardas. Não são números impressionantes, mas é um cara que novamente o time dele perdeu, o time dele foi atropelado, se você for olhar. Mas ele não forçou turnovers, não forçou passes, teve dificuldade, né? Errou muitos passes, mas não lançou interceptação, conseguiu em determinado momento até começar bem as campanhas, mas foi um ataque, faltou o ataque do Houston nessa partida, né? Os times até anotou um touchdown da defesa, enquanto deu, ela segurou a bronca, né? Depois ali no segundo tempo mais cansada, com o jogo corrido obliterando a defesa não conseguiu parar o jogo corrido, né? Mas também muito cansado, o ataque não conseguiu estar nos seus melhores dias. Mas eu acho que no contexto, o Houston Texans sai por cima, cai de pé, sai com uma grande vitória, não, sai com uma derrota gigantesca, mas para a primeira temporada, para a temporada com o seu quarterback calor, temporada do seu head coach ainda, em temporada de iniciante na NFL. Então, assim, muitas coisas novas por um resultado tão bom já, o Divisional Round, pegando o melhor time da temporada, que é o Baltimore Ravens, tá, com o melhor quarterback da temporada, e o time que tem tudo aí, na minha opinião, que é o favorito para representar o Super Bowl essa temporada, e você tomou uma surra jogando fora de casa. Então, acho que está tudo dentro de um grande contexto. Wilson tem um grande trabalho para fazer para o ano que vem, porque é aquela coisa. Essa temporada jogou, né, meio como surpresa, ninguém esperava isso tudo. Ano que vem todo mundo já vai vir um pouco mais pronto para Houston, respeitando um pouco mais o TJ Strong. E aí você vai ter que, além você surpreender, não é fácil, mas também não é tão difícil. Mas manter, né, no topo é muito mais difícil. A gente viu o New York Giants fez a temporada passada muito boa, foi aos playoffs, até venceu um jogo de playoffs também. E essa temporada teve muita dificuldade. Vamos ver o que vai acontecer com o Houston. Acho que tem muito talento, um excelente quarterback, um excelente head coach, tem tudo para aí começar trilhar um caminho aí de bons anos aí no futuro. Já começou com o título de divisão em os playoffs, pegando um time muito bom. No caso de Baltimore, eu acho que não tem nada para falar, cara. O time foi consistente, teve aquele retorno de punch ali que acabou, que obviamente não era ideal, mas dentro do jogo ali, uma fatalidade que aconteceu com os special teams, eles conseguiram fazer uma boa jogada, defensivamente, ofensivamente, o time está muito bem, está saudável, o Lamar Jackson jogando muita bola, vai pegar o Kansas City Chiefs agora em casa, Kansas que eliminou o Buffalo, mas é um time que tem muitas falhas, né? É aquela história, tem muitas falhas, mas ainda segue vivo, né? Vamos ver se o Baltimore vai conseguir aproveitar e aí sim estar, né, no Super Bowl 58, né, para jogar ou contra o San Francisco 49ers, time que ele venceu em 2013, ou contra o Detroit Lions, que pode aí, quem sabe, brigar pelo seu primeiro Super Bowl. Também no sábado a gente vai falar de Green Bay Packers e São Francisco 49ers, talvez um dos melhores jogos, né? Perde ali por talvez o segundo melhor jogo desse wildcard, desse Divisional Round. Grande jogo, grande vitória do São Francisco. Vou falar primeiro de Green Bay nessa partida. Grande jogo do Jordan Love, tá? Teve 21 de 34, 194 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Jogou muito bem durante toda a partida, comandando o time, sendo um grande líder. Infelizmente, naquela jogada para empatar a partida ou tentar ganhar a partida, ele forçou um passe ali ainda com algum tempo no relógio, com um tempo para poder pedir.
e acabou sendo interceptado, que sacramentou a vitória do San Francisco 49ers. O Green Bay Packers até comandou o jogo no começo do jogo, mas faltou, na minha opinião, um pouco mais de... que foi o que eu tinha dito também. O time teve 2 field goals no primeiro tempo, né? E talvez fosse um time um pouco mais maduro, né? Poderia ali ter marcado touchdowns, que no início um pouco vacilante do San Francisco 49ers fosse o fator para que esse time conseguisse ali sacramentar o seu título, sacramentar a sua vitória nessa partida jogando fora de casa contra um grande adversário. Quando você pega um grande adversário, tem oportunidades e não mata a partida, você acaba perdendo, algo semelhante ao que aconteceu aquela vez contra o Seattle Seahawks de Russell Wilson e companhia, né? Com aquela grande defesa. O Green Bay naquela partida também chega algumas vezes perto da red zone, sai com field goals e no final do jogo o Seahawks consegue aquela virada impressionante para o Super Bowl, que acabaria perdendo para os Patriots. O Green Bay Packers começou bem, né, com a grande vantagem, dominando o jogo corrido, dominando as trincheiras, com muita fisicalidade, mas pontuou muito pouco, né. Já o San Francisco 49ers, novamente um jogo em que o Brock Purdy, na minha opinião, não jogou bem, tá? Teve 23 de 39, 252 jardas e um touchdown, mas eu vou falar sobre isso no final. O Christian McCaffrey faz uma grande partida, 17 carregadas, 98 jardas e 2 touchdowns. O Brock Purdy com 6 carregadas, 14 jardas também. Vou falar porque eu tô falando dessa estatística que foi importante. George Kittle aparecendo em playoffs, assim como o Travis Kelce também, como outros jogadores grandes que aparecem nesse momento decisivo. 4 recepções, 81 jardas, muito bem também, um touchdown. Brenda Ayuk mais um grande jogo, o Juan Jenkins também mais um grande jogo, o Debo Samuel um pouco mais apagado. Na defesa, cara, destaque pro Greenlaw, né, que conseguiu as 2 interceptações. E para a linha ofensiva, né, que pressionou muito o George Orwell, principalmente no segundo tempo, né, foram poucos sacks, né, no jogo, né, nenhum permitido pelo Green Bay e um só permitido pelo São Francisco, mas conseguiu ali pressionar ele, né, que foi o que aconteceu no lance da interceptação, que eles vão para cima dele, ele acaba tendo que sair. Nisso que ele sai, ele acaba cometendo turnovers. Ainda teve também o turnovers em downs cometido naquela quarta descida, né? O time quis ser um pouco mais audacioso, acabou cometendo o turnover em downs. Basicamente foram 3 turnovers, né, para o time de Green Bay, e aí fica um pouco difícil de você competir contra um grande time quando você com um grande time com uma grande defesa, quando você comete alguns erros. E eu acho que aconteceu isso com o Green Bay, algo que eu tinha dito também na sexta-feira, né? Que o time de Green Bay é um time muito novo, né? E que talvez o time do San Francisco 49ers não fosse dar os espaços que o time do Cowboys deu. Até deu os espaços em alguns momentos, mas naquele momento decisivo, ali, principalmente no segundo quarto, no segundo tempo, né? O time do San Francisco 49ers soube lidar um pouco melhor com a pressão do que o jovem time de Green Bay, mas assim como eu falei de Houston, é um time que vem com propósito, com um quarterback novo, um projeto novo, um time muito jovem, tanto a média de idade da defesa quanto a média de idade do ataque. É um time muito bem desenhado por Matt LaFleur, conseguiu incomodar muito o São Francisco 49ers, me preocupa um pouco. O time do São Francisco 49ers não está sobrando, mas é aquela coisa, playoffs você precisa vencer, depois você vê se dá para jogar bola, você precisa vencer, vencer, vencer. São 4 jogos basicamente o São Francisco 49ers vai ter, né? Esse que passou, são 3 jogos, né? Esse final de conferência e o Super Bowl. Você precisa vencer 3 jogos, não precisa nem jogar bem. Não é igual a temporada, que às vezes você ganha 3 jogos no início jogando mal, daqui a pouco seu time vai jogar daqui a pouco seu time vai a perder, só perder não dá tempo de ganhar e ir aos playoffs. No playoffs você só precisa ganhar esses 3 jogos, ganhando esses 3 acabou, né? Entre os Eagles, né, ganhou 11 jogos consecutivos, depois desandou a perder, né? Em São Francisco, cara, e aí vamos falar de São Francisco e vamos falar desse cara aqui, Brock Purdy. O Brock Purdy jogou mal, não fez a partida espetacular, foi mais um jogo insosso do ataque do São Francisco 49ers, daquele ataque que a gente sabe que muitos anos foi assim, sendo carregado pela defesa, sendo carregado pelo jogo corrido, foi. Mas quando você entra no final de jogo, o Brock Purdy começa a completar passos, o Brock Purdy corre para não sei quantas jardas e consegue first down. Cara, é isso que é um quarterback. Ele pode não ser o mais talentoso, pode não ter o melhor físico, mas ele tem aquela questão de liderar a equipe, né? Ele é o que a equipe precisa. Então, provavelmente se fosse um período que você fosse precisar que o Garoppolo virasse um jogo no final do jogo, que o Trey virasse um jogo no final, virasse uma partida no final do jogo, virasse o Alex Smith virar um jogo, né? É ali que você está perdendo, apesar de ter conseguido um jogo ou outro, todo o quarterback acaba conseguindo. Mas no geral eu vejo o Brock Purdy com essa capacidade muito mais que os outros. Algo, na minha opinião, que vai ter que melhorar muito pro jogo contra o Detroit Lions, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho que o São Francisco vai precisar ter um ataque um pouco mais
produtivo, que eu acho que o ataque do Lions vai entregar alguns pontos, né? Vai entregar uma pontuação alta. Eu acredito que para vencer esse jogo, o Fortnite vai precisar pontuar bem, né? Porque eu acho que vai ser mais um tiroteio do que um jogo defensivo. Então é isso, né? O Green Bay Packers segue, né, aí freguês nato do São Francisco 49ers, apenas mudou o quarterback, mas segue a freguesia impressionante como o Kyle Shanahan vence o Matt LaFleur com tranquilidade de playoff, seja em casa, seja fora, seja com quarterback novo, quarterback titular, com quarterback bom, com quarterback ruim, com a linha ofensiva boa, com a linha ofensiva ruim, sem jogo corrido, com jogo corrido, sempre com excelente defesa, com o Green Bay jogando bola, com o Green Bay jogando bem. Não interessa, o São Francisco vence e vai a mais uma final de conferência, a terceira seguida, mostrando que pode até não ser o time mais vencedor nos últimos anos, mas que com certeza é o melhor time da AFC, né? Porque ele sequencialmente está chegando nos grandes momentos. Esse time precisa de um título para coroar esse período, né? Não é uma dinastia, porque não tem 3 títulos, mas é um período de alta dominância do São Francisco, de Kyle Shanahan, desde que ele chegou no time. Eu diria, desde aquela temporada que eles foram ao Super Bowl. É um time que está sempre brigando pelo topo ali. Nem nos últimos anos não conseguiu chegar à final, não conseguiu chegar ao Super Bowl, mas eu acho que esse ano é a grande chance de pegar o Detroit Lions, que apesar de ser um bom time, bem treinado, tudo, mas o São Francisco já esteve nessas situações muito mais vezes do que esse do Detroit Lions. E tem uma grande oportunidade de voltar ao Super Bowl, quem sabe com uma revanche contra o Kansas City Chiefs, ou quem sabe também para uma revanche contra o Baltimore Ravens, porque eles perderam os dois últimos Super Bowl exatamente para esses dois times. Beleza, galera, vamos falar de Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers. Lions 31, Buccaneers 23, grande jogo entre as duas equipes aí que surpreenderam nesses playoffs, né? Vem surpreendendo também na temporada. Grande jogo de Baker Mayfield e companhia. Vamos falar primeiro do lado perdedor, vamos falar primeiro do Buccaneers. Baker Mayfield teve 26-41, 349 jardas, 3 touchdowns, 2 interceptações. Vou falar sobre as interceptações até agora. Rashad White com 55 corridas, 9 carregadas para 55 jardas. E Chase Edmonds com 4 carregadas para 19 jardas. Baker também correu. Tá aí pra mim o grande motivo da derrota, né? Eu falei que o Buccaneers precisava de um grande jogo da sua defesa e de um grande jogo corrido também. Nenhuma das coisas aconteceu, né? Baker até que tentou, na minha opinião, a primeira decisão não é culpa dele. O wide receiver, né, a bola estava na mão dos wide receivers e ele não recebe a bola, dropa e a bola acaba caindo na mão do jogador. Mas eu acho que o Baker errou alguns passes, teve muita dificuldade, até brigou muito, né, o que ele pode entregar. Eu acho que dentro do que a gente esperava do Baker para essa temporada, entregou muito, entregou demais. Todo o time do Tampa Bay tá de parabéns pelo que foi feito. Grande jogo do Mike Evans, que será free agent. Para mim, quem precisa de um wide receiver não poderia perder jamais essa oportunidade na free agent. E trazer o Mike Evans entrega muito, ótimos números com o período que teve com o Tom Brady, ótimos números antes da era Tom Brady e tendo ótimos números também na era Baker Mayfield, né? É um cara completo que joga com qualquer quarterback, um cara muito físico, muito seguro. Claro, já não é o mesmo quarterback de outros tempos quando era mais jovem, mas ainda assim uma excelente peça, principalmente para times aí que pretendem brigar por coisas grandes, né? Teve 8 recepções, 147 jardas e um touchdown. Cade Orton também teve suas 6 recepções, 65 jardas e um touchdown. Destaque para o trabalho do Brandon Bolden, né? Uma defesa que conseguiu pressionar muito o Jared Goff, principalmente nos dois primeiros quartos e meio. Depois o time foi desantando, acho que foi cansando. E como eu disse, né, o ataque do Lions é um ataque que vai entregar pontos. O seu ataque também precisa, em determinado momento. Essa partida teve 31-14, se eu não me engano, né? Então, assim, eles tentaram a conversão de 2 pontos também. Então, o Lions em determinado momento conseguiu descambar e o ataque não conseguiu competir, né? Acho que é algo que o Fortnite fica de olho, porque esse time do Lions é muito forte. Do lado dos Lions, grande jogo do Jared Goff, né, com 30 de 43, 287 jardas, 2 touchdowns. Nem tanto seguro, tá? Eu achei ele mais pressionado nesse jogo do que no jogo contra os Rams. Achei que ele cometeu algumas gafes, né? Que contra um time melhor, como é o caso do São Francisco 49ers, pode ser que cause a derrota, ou até no Super Bowl se o time chegar. Foram alguns passes meio pato morto ali na red zone, alguns passos sem muita força. E eu senti que esses passes num jogo um pouco mais pegado pode ser decisivo para a derrota do time. Amon-Ra Brown com 77 jardas e um touchdown, e Sam Laporta com 9 recepções e 65 jardas foram os destaques ali do ataque. Também o Jamie Gibbs com 9 recepções e 74 jardas, né? E a defesa, obviamente, com as 2 interceptações. Ou seja, o que eu disse que precisava acontecer para Tampa acontecer para os Lions, eles venceram. E acho que para vencer os São Francisco 49ers, eles vão precisar das mesmas coisas, na minha opinião. Turnovers, correr muito bem com a bola, e o Jared Goff proteger a bola. Eu acho que se uma dessas 3 coisas não acontecer,
Eu acho que os Lions perdem. Eu acho que para eles vencer os 49ers vai ter que ser uma tempestade perfeita, com essas três coisas acontecendo simultaneamente e sendo muito bem executadas. Por que eu digo simultaneamente? Porque eu acho que se o ataque, se a defesa roubar a bola e o ataque não pontuar, cedo ou tarde esse time vai ser castigado, né? Então acho que o Lions precisa de uma tempestade perfeita para poder vencer os seus finais na semana que vem, no final de semana que vem, fora de casa, e ir ao Super Bowl, depois de ir ao Super Bowl e tentar seu título pela primeira vez, né? Salve, salve galera da NFL, vamos falar de Kansas City Chiefs 27, Buffalo Bills 24, a freguesia continua. Josh Allen, 3 derrotas em playoffs para Patrick Mahomes, 3-1 em temporada regular. Sean McDermott, eu acho que pode estar chegando ao fim uma era aí em Buffalo, tá? Cara, vamos lá, a gente vai falar sobre esse jogo. Buffalo, na minha opinião, esteve dominante em boa parte da partida no início do jogo. O Chiefs com muita vantagem. E eu lembro de analisar o início do jogo e pensar assim, os Bills, eles foram para um field goal no início do jogo, tentaram quarta descida, correndo muito bem com a bola. E em determinado momento o jogo estava 10-3. Então assim, os Bills estavam dominando, estavam muito melhores, com o dobro de pontos, de posse de bola. A gente vai falar sobre a posse de bola daqui a pouco. Estavam praticamente um apavoro, estavam 20-10 em tempo de jogo, em jardas, em primeira descida, mas o placar do jogo apontava 10-3, né? E depois ficou 10-10, ou seja, os Bills brigaram e não saíram do lugar, né? E deu um tempo do Chiefs voltar. Enquanto o Chiefs voltou, na minha opinião, no segundo tempo, os Bills sentiram o jogo. Josh Allen teve 26-39, 186 jardas, um touchdown, muito pouca jarda para ele, correu muito bem com a bola, 12-72 jardas para 2 touchdowns. O Kennard, né, foi o melhor recebedor, 5 de 45, mas foi aparecer só no final do jogo. Shaquille recebeu 7 passes para 44 jardas e um touchdown, né? Stephon Diggs bem apagado, né? Dalton Knox também apagado, né? Ty Johnson também apagado. James Cook teve suas 4 recepções, mas no geral o time não foi. O Damar Hamlin ainda tentou correr numa quarta descida, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. A defesa, na minha opinião, em nenhum momento preocupou o Patrick Mahomes, até incomodou uma vez ou outra, mas eu achei que poderia ter sido um pouco melhor. E eu acho que teve muitos erros, né? Se a gente pegar aqui o total do jogo, né? Como que foi dominante, né? Você pega jardas totais, né? 368 a 361. Aí você pega jardas de passe, 186 a 215. Você pega jardas corridas, né? 182 a 146, né? Aí você pensa assim, o jogo foi equilibrado. Não foi. Você pega a first down, foi 27-21. Você pega a terceira descida, foi 7-14. Os Chiefs foi 1-5. Quarta descida, os Chiefs nem tentaram. Os Bills foram 2-3, né? Sacks permitidos, não teve nenhum para os dois times. E 5 faltas para 28 do lado dos Bills e 2 para 15 do lado dos Chiefs. A posse de bola foi 37-22, mas essa posse de bola ela esteve durante um período do jogo 30-10, 14, alguma coisa assim. Então os Bills durante boa parte do jogo dominaram essa estatística, mais pro final da partida que eles foram perdendo o controle. E o jogo poderia ter acabado muito antes, muito antes. Se o Damar Hamlin não solta aquela bola na red zone, se o Damar Hamlin não dá aquele fumble absurdo e você bota ali um touchdown, né, esse jogo poderia ter terminado aí 34, né, com facilidade para os Bills, para os Chiefs aí, uma vitória. E os Bills, cara, brigaram, jogaram melhor em vários momentos. E daqui a pouco, quando foi ver, os Chiefs estavam na frente por 20-17. Daqui a pouco os Bills viraram, né, para 24-20. Daqui a pouco os Chiefs. Cara, eu lembro que os Bills fizeram uma campanha gigante de 7 minutos, ou alguma coisa assim, para virar esse jogo no terceiro quarto, né, para levar esse jogo para o 24-20. E os Chiefs, mas assim, muito rapidamente já meteram mais 7 pontos. E aí os Bills perderam a bola, né? Um turnover em Dallas, na minha opinião, imbecil do Sean McDermott. Porque assim, por mais que o Damar Hamlin tenha tentado correr com a bola, não conseguido, a bola foi para os Chiefs. Eles fizeram excelente jogada, o Damar Hamlin deu o Cole Hyde deu o fumble na linha de uma jarda, que virou ali
putback, a bola foi na linha de 20, eles não conseguiram converter e houve um punch que a bola saiu na linha de 50. Então, se o time tivesse dado um punch na linha de 10, tudo isso que eu falei agora não teria acontecido. O Chiefs teve duas posses de bolas em boas condições, não conseguiu pontuar, é verdade, mas de certa forma continuou brigando, né? Continuou vivo na partida. Continuou à frente do placar. E aí, quando os Bills foram para tentar a virada, né, mais pro final do jogo, fizeram uma campanha maravilhosa, torraram todo o relógio, iam deixar pouco tempo para o Mahomes, né, 1 minuto e pouco, apesar de que ser pouco tempo para ele, né, a gente sabe, já viu ele empatar o jogo com 13 segundos. E, cara, o Bears errou o field goal, né. Cara, um kicker que é muito seguro, um kicker que é muito bom, né? E é como o Paulo Antunes disse, né? É muito triste para a torcida do Bills. Não vou dizer que eu tô triste, que eu fiquei muito feliz que o Bills se lascou. Mas, cara, como sofre essa torcida, né? Como sofre esse time, cara. E assim, a impressão que eu tenho quando o cara errou assim o field goal, que realmente, obviamente, que era só enveredar na bola que acabaria o jogo, mas você vê ali no semblante do estádio a tristeza, a melancolia, assim, muito forte. O torcedor do Buffalo Bills, tipo assim, não é possível que isso está acontecendo de novo. E o meme, né, e a zoeira, o torcedor dos jogadores do Chiefs dando tchau, e tem que dar tchau mesmo, porque é uma grande rivalidade da NFL. E dessa grande rivalidade, por enquanto, só quem venceu foi o Cincinnati, né? Só o Joe Burrow conseguiu vencer. Tudo bem que ele não foi campeão, tudo bem que chegou no Super Bowl e perdeu, mas os Chiefs não sabem o que é perder em playoffs. Atualmente na NFL, os Chiefs não sabem o que é perder em playoffs. Os Chiefs só perderam para 2 times, né? O Patriots de Tom Brady e o Bengals de Joe Burrow. Né? Podem perder agora para os Raiders de Lamar Jackson. Mas é um time que está construindo em busca de uma dinastia, e dinastias são construídas assim. Dinastias são construídas pegando grandes times, com grandes quarterbacks e doutrinando esses times com 3-0 em playoffs, né? Tirando a oportunidade desses times serem campeões. Quantos times bons não foram campeões nas dinastias de Cowboys, Patriots, 49ers, por exemplo, né? Na dinastia dos Steelers, muitos bons times não foram campeões. E talvez, né, o Buffalo Bills ainda pode buscar o título em próxima temporada, mas essa temporada claramente o Buffalo Bills foi vítima disso. Foi vítima de um time que, como eu disse, quando está com o modo playoffs ativado, é um psicopata, cara. Ele vem para vencer e vencer e vencer. Primeiro jogo fora de casa, vem, pai. Em Buffalo, frio, vem. Vou ganhar. Meu time, com o time em uma fase, com os jogadores dropando passe, a gente vai ganhar. Com o time sendo dominado no jogo corrido, nas trincheiras, a gente vai ganhar. E os times vão e vencem. E vencem, e vencem. Cara, em Buffalo eu acho que vai ter que começar a fazer algumas reestruturações. Não sei se é caso para trocar o head coach, vai fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Se é caso para tentar trocar alguns jogadores, para dar uma rejuvenescida nesse time, buscar novos talentos. Alguma coisa vai ter que ser feita, que já são 4 temporadas que esse time nada e morre na praia. E é um bom time. Não é como o time do Baltimore, que precisava de reforço. Não é como o time YX, que precisava de quarterback, precisava melhorar a defesa, precisava trocar o head coach. O Buffalo tem tudo, mas não acontece, as coisas não acontecem. E os Chiefs, as coisas acontecem até demais. Segue vivo dos times que ainda estão. Os Chiefs é o único, né? Todos, o Baltimore já foram campeão, mas é o único time que ganhou o título recentemente, né? Os demais, ninguém ganhou. Só os Chiefs. Talvez essa experiência em playoffs, essa capacidade de estar nesses momentos, possa ser um fator decisivo para, quem sabe, o terceiro título dos Chiefs e aí sim confirmar então a sua dinastia. Mas terá que passar por Lamar Jackson, e se passar por Lamar Jackson ainda terá que passar por Detroit Lions e San Francisco 49ers, que vem jogando o fino da bola. Beleza, galera, foi isso, falando aí dos jogos do Divisional Round, né? Voltamos a qualquer momento com mais vídeo para falar já dessas finais de conferência, de Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, de Detroit Lions e San Francisco 49ers, e também para falar de muito mais futebol americano aqui no NFL Brasil. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii, e claro, vai aqui na nossa parceira Bet7k, né? Bônus, link na descrição, e com bônus de até R$7 para depósito. Se você já tem conta já cadastrado, só ir lá fazer suas apostas, de vez em quando também tem rodada grátis, tem muita coisa, muitos benefícios, ótimas odds.
e, claro, tentar botar aquele dinheirinho no bolso. Beleza, galera? Tamo junto, voltamos a ver mais vídeos e fui!